A sessão pornográfica já pode começar. É foda quando a peruca foi feita pra ter um cabelo escroto e não dá pra ver onde a peruca acaba e começa o seu cabelo. Tudo merda. Na dúvida, chama de Mega Hair. Arr! Quem consegue adivinhar qual é o tema do desenho de hoje? Você acertou, samurais. Eu vou ensinar como é que eu fiz esse desenho aqui no estilo japonês tradicional. Como que eu fiz nanquim cinza de aquarela, como eu dei uns migué e como eu fiz para simular essa pintura de iluminação entre as árvores. E é isso aí, vamos ver como é que eu fiz. Manteiga chega derrete. Então, né, nesse desenho, o intuito era fazer o protagonista do jogo Ghost of Tsushima, que é um jogo que eu gostei pra caramba, até o meu PlayStation explodir e eu não consegui jogar a última fase. Então, por favor, sem postar spoiler nos comentários. E eu começo fazendo o esboço bem levinho com a lapiseira. E não liga que a câmera desfocou, daqui a pouco ela foca. E eu tento no começo fazer o desenho bem solto. E eu tento usar de referência a capa do jogo, mas sem copiar, porque aí não tem muita graça, né? Eu acho essa pose legal, mas eu vou tentar fazer todo o esquema diferente de iluminação. Eu quero dar um efeito de que ele tá entre as árvores e tá com aquela luz que passa entre os galhos, que fica uma luz bem saturada. Agora eu tô só delineando mais ou menos onde vai ser cada detalhe da armadura. E agora começa a parte que é mais complicada, que é de fazer cada detalhezinho, porque eu não sei ainda nesse ponto o que vai ser coberto com luz e sombra, então eu tenho que desenhar cada rebitezinho da armadura. Eu não sei vocês, mas eu sofro muito de... Quando eu tô gostando de alguma coisa, eu entro na pira nela e eu fico viciado e eu só consigo fazer isso. Então, por exemplo, agora eu tô gostando de desenhar samurai, então eu desenho 38 samurais por semana. E vai que daqui a um mês eu tô viciado em abacate, eu começo só a desenhar abacate. Mas eu tenho quase certeza que vai ser abacate de armadura também. E eu tenho isso desde que eu sou criança, que eu era viciado em dinossauro e eu só conseguia desenhar dinossauro, depois eu só conseguia desenhar Dragon Ball Z, depois eu só conseguia desenhar Cavaleiros do Zodíaco, depois eu decorei todos os Picomon e eu desenhei todos os Picomon. E eu acho que é por causa de todos esses vícios que eu acabei aprendendo a desenhar. Agora eu tô fazendo as folhinhas voando. E eu gosto de fazer esses detalhes de coisas em perspectivas diferentes, porque além de dar um pouco de movimento pro desenho e parecer que tá o vento batendo, e aí eu faço a bandana voando na mesma direção, isso ajuda a dar uma quebrada na perspectiva, porque tem umas que estão mais perto da câmera, outras que estão um pouco mais longe. Ele fica parecendo uma montagem no Photoshop. Então eu sempre tento fazer coisas que estão na frente e atrás do personagem ou da cena para fazer parecer que ele tá um pouco mais dentro do papel, se é que isso faz sentido. Agora eu tô fazendo a máscara e os detalhes da armadura. Inclusive, se você acha essa máscara legal, dá uma olhada aí no meu canal, que eu fiz um tutorial de como construir ela na vida real, usando só EVA, cabo USB velho, um sonho e queimadura de cola quente. Essa parte do braço dele, que ele tem uma cota de malha embaixo, eu não fico perdendo muito tempo desenhando cada rebite da cota de malha, porque eu sei que quando eu for colocar o preto depois, ele vai cobrir quase tudo. Então grande parte dessa etapa do contorno é tentar pensar o que vai aparecer e o que não vai no desenho final, para eu não ficar perdendo muito tempo e desgastar muito a minha mão fazendo detalhes que não vão aparecer. E embora eu tenha dado essa dica agora, é algo que eu não ponho em prática, porque eu sempre acabo desenhando tudo e eu cubro 90%. E aí eu acabo gastando muito mais trabalho do que eu deveria, mas esse é o meu processo especial. Agora, quando eu terminar o contorno, eu vou começar a colocar o preto chapado. Essa é uma parte complicada de fazer com personagens que tem muito preto no personagem, como esse samurai que tem a armadura quase toda preta, ou o tecido cinza escuro, porque quando o desenho é branco e preto, você só consegue dar os valores com branco e preto, né? Olha que magia, que plot twist. Então, o que é preto
fica difícil de você colocar luz e sombra, porque você não consegue definir aonde que é a cor e aonde que é a sombra. Eu sempre começo colocando preto na parte dos desenhos em que eu tenho certeza que é chapado preto, como por exemplo embaixo da capa, embaixo do braço, dentro da armadura, que são os lugares onde a sombra vai com certeza cobrir tudo. E aí eu deixo para fazer as partes onde eu vou ter que calcular a luz e sombra de transição, como mais no centro dele, perto do ponto de luz, eu deixo para depois, porque eu consigo equilibrar um pouco melhor com o preto que eu já tenho. Porque isso existe muito em desenho, a gente nem sempre faz o que é correto na luz e sombra, às vezes a gente dá uma leve trapaceada para deixar o desenho mais bonito. Porque às vezes ele já tem muito preto, ou às vezes falta preto, então a gente meio que força a luz e sombra para deixar ele mais bonito. Para deixar ele um pouco mais saturado, ou um pouco mais exagerado. Tem muito... Isso acontece muito em quadrinho, né? Onde os personagens têm a roupa toda de lycra, e aí os desenhistas forçam aquela luz e sombra de cada músculo para aquela lycra não ficar chapada, como seria se fosse realista, né? É mais uma técnica de acabamento para dar um pouco mais de textura pro desenho, dando meio que uma ignorada pro realismo. Então agora você vê que, por exemplo, na armadura dele, que é uma armadura preta refletiva, eu não tô tanto pensando o que é preto, mas eu tô mais pensando no que eu vou deixar branco. Porque o branco é o que vai dar o volume para ele. Então eu tento sempre pensar na diferença entre o branco e o preto, e aí eu vou usar o cinza só no que eu quiser esconder um pouco o branco. Porque a cor mais clara que você consegue ter num papel é o branco, que já é a cor do papel. Não tem nenhuma outra cor que você consegue colocar que brilhe mais que o branco, afinal o brilho é a presença de branco. Se fosse uma pintura digital, daria pra simular o brilho estourando branco pra cima das outras cores, mas como essa tá no tradicional e eu quero fazer parecer reflexo, eu tenho que fazer o branco ficar valorizado, e o jeito de valorizar o branco é escurecendo em volta. E eu vou fazer isso colocando depois um pouco de nanquim cinza diluído. E dá pra ver aí que eu peguei um pouco de nanquim, eu diluí em água e eu transformei ele como se fosse uma aquarela de cinza. Onde eu vou tentar fazer como se fosse uma fumacinha ambiente pra parecer que ele tá num campo de batalha em que já pegou fogo, algo em que já tá com fumaça subindo. E nessa etapa eu tô molhando o papel pra depois espalhar um pouco os tons de cinza. E aí eu vou começar a, de propósito, manchar o papel desigualmente para deixar aparecendo fumaça, né? Que na vida real a fumaça não é um tom certo de cinza, ela é como se fosse um borrado, manchado, né? Então eu tô de propósito não misturando bem para ficar essas diferenças entre os tons de cinza, que faz simular um pouco de fumaça. E aí eu deixo a parte perto do centro do rosto dele, da máscara, eu deixo branco. E mais claro, e aí eu vou escurecendo as bordas. Aqui eu tô de novo passando um pouco do cinza na armadura para valorizar o branco. Então eu não tô tanto pensando o que é cinza, eu tô pensando o que eu vou deixar branco, porque é o que eu quero que valorize. E aí, com o ambiente que eu vou desenhar e pintar atrás, eu tô tentando usar uma técnica de design de criar linhas na diagonal que iluminam o personagem na direção da ação, que a ação nesse caso é ele olhando para a máscara. Então eu faço diagonais que, se você reparar, estão indo no mesmo ângulo dele olhando para a máscara. Isso faz o olho de quem olha o desenho olhar na direção que eu quero. E agora, para simular aquela luz e sombra forçada entre os galhos, que é quando você consegue ver aqueles raios de luz passando entre a floresta, eu tô cobrindo o que eu quero deixar branco e eu vou de leve dar uma passada de spray preto só pra ficar aquela luz e sombra um pouco mais chapada. E aí fica aparecendo aqueles raios de luz passando pelo personagem. Agora eu tô só com um pente velho de vó espirrando um pouco de branco para parecer aquelas partículas de poeira que reflete a luz do sol quando você tá passando por uma floresta ou grama.
E aí agora eu assino para esse desenho valer vários dinheiros no futuro. E tá aí o resultado final. Eu usei esse vermelho para dar uma quebrada no branco e preto. Eu gosto de fazer isso porque dá uma valorizada pro desenho, faz parecer cult. E tá aí, eu gostei do resultado. O nanquim que eu criei cinza para fazer a fumaça de fundo até que funcionou bem. E eu gostei desse efeito da iluminação. Se você tiver alguma sugestão de desenho que eu possa fazer, deixa aí nos comentários que eu vou tentar fazer. E lembra de se inscrever. E para quem quiser encomendas de desenho, é só me procurar lá no Andrés Bertacchini Arte no Instagram, ou comenta aqui mesmo e a gente faz uma arte bacana para você. Valeu por assistir tudo, brigadinho, e deixa o like, se inscreve, faz tudo, que eu tô blogueirinha agora. Aí eu só vou falando e eu rezo pra não falar nada que vai fazer eu ser preso. Aí você pode ser tipo o xaropinho, tipo aquele assistente lá da velhinha que cozinha lá, da Palmeirinha, que ele fica, a faca! A faca, Palmeirinha! É tudo a mesma coisa. Né? Aí você pega a faca, Palmeirinha! Aí quando eu estiver desenhando, você escrever o nome e você fala, a lapiseira! É o grafito, Palmeirinha! Não, usa régua. Usa régua. Tá, vamos lá.